Olá pessoal, meu nome é Cássia e meu grupo é formado pela Aline Souza, Ariane Matos, Giovanni Chaves e Tatiana Cruz, e nós vamos apresentar a relação entre as vibrações e os desastres naturais. Então, a vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete depois de um intervalo de tempo. Para falar um pouquinho dos desastres naturais, nós escolhemos o terremoto e para chegarmos nele, nós temos que explicar o conceito de ondas. Ou seja, ondas são perturbações regulares que se propagam através de um meio, sem transportar matéria, apenas energia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, a sua propagação ela envolve o transporte de energia cinética e potencial e ela depende da elasticidade do meio. E elas não são capazes de se propagar no vácuo, diferentemente das ondas eletromagnéticas, que são capazes de se propagar no vácuo. As ondas mecânicas são aquelas que acontecem em molas e cordas, sons e em superfícies de líquidos, como nós podemos observar ao cair gotas de chuva em um lago. As ondas também elas podem ser unidimensional ou bidimensional, sendo as unidimensionais aquelas que se propagam em apenas uma direção, como no caso as cordas ou molas elásticas, ou molas esticadas, desculpa. Nós podemos perceber esse tipo de onda no caso de uma corda de violão quando a pessoa toca. E a onda bidimensional, elas se propagam por uma superfície, como no caso da água que nós explicamos anteriormente. As ondas também elas podem ser transversal, ou seja, a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação da onda, como descrito na figura, ou longitudinal, que são aquelas que a vibração ocorre na mesma direção do movimento, como no caso das ondas sonoras. Entrando um pouquinho no conceito de abalo sísmico e terremoto, então, como eles acontecem? A crosta terrestre ela está fragmentada em diversos segmentos. Esses segmentos eles são denominados placas tectônicas e essas placas elas apresentam movimento lento, mas apresentam movimento. Alguma observação é que as placas tectônicas elas possuem regiões de convergência, que são chamadas as falhas geológicas, essas falhas geológicas, então, são as regiões de contato entre duas ou mais placas. Então, os terremotos e abalo sísmico
apresenta magnitude e intensidade, onde a magnitude é a quantidade de energia liberada no foco do terremoto, sendo medida então pela escala Richter. E a intensidade é a consequência causada pela ação do sismo, ou seja, a destruição que ela provoca acima da Terra. E é utilizada a escala Mercalli para poder classificar a intensidade. Então, milhares de terremotos ocorrem diariamente no mundo, só que a maioria apresenta baixa intensidade e o hipocêntrio se localiza numa profundidade, fazendo com que esses terremotos eles sejam poucos percebidos pela superfície terrestre, ou seja, por nós humanos. Os lugares mais atingidos por terremoto hoje em dia é o Japão, a Indonésia, a Índia e as Filipinas. Também os Estados Unidos, o Haiti e o Chile. Os terremotos, além do tremor, ele também pode causar tsunami e avalanche. Se ele ocorrer, por exemplo, em lugares no meio do oceano, ele chega a causar tsunamis com ondas gigantes. E as avalanches, no caso, em lugares com neve. E o terremoto, ele também pode causar rachaduras e fissuras na terra, dependendo da sua força. Então é isso, pessoal. E o tema escolhido, ele foi para mostrar o quanto as oscilações elas estão presentes no cotidiano e a importância das reações que elas causam. Até mais!